Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de maio. O Ibovespa apresentou queda de 0,74%, praticamente estabelecendo aqui um pivô de baixa no gráfico diário, perdendo aquela região que eu já comentei comentada nas últimas videoanálises. A perda da mínima do pregão de hoje confirma esse fechamento abaixo de um nível de suporte e aumenta a chance do Ibovespa começar a escorregar aqui para a região dos 55 mil pontos, que seria o próximo nível significativo de suporte. Reverte essa sinalização negativa do pregão de hoje ao conseguir voltar para cima dos 56.900 a 57 mil pontos, melhor ainda se fechar um pregão acima desse patamar. Pelo G60, ali faria até sentido de continuidade mesmo, a perda da mínima de hoje seria até um pivô de baixa pelo G60 após uma correção lateral ali do preço. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,31%, cheguei a recomendar a venda, conforme comentei na última videoanálise, se perdesse 13,63, não executou a entrada, brigou ali com os R$14, nem no G60 conseguiu fechar acima dos R$14, então de maneira objetiva, acima dos R$14, fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos acima dos R$14, poderia trazer a chance de compra para day trade, pensando mais em day trade. E a perda da mínima do pregão de hoje, 13,75, reforçaria, no meu entender, uma chance maior de buscar alguma venda, sendo um pouco mais agressivo, porque a ação não está em tendência de alta, mas o fato é que a perda da mínima do pregão de hoje, o início de uma formação de topo, seria um topo descendente e, consequentemente, já anularia a tendência de alta de curto prazo, trazendo a tendência para indefinida. E a perda de 13,33 confirmaria uma tendência de baixa de curto prazo na Petro. Vale 5. Vale 5 queda de 2,65%, dentro do que a gente tinha comentado, a ação vinha apresentando mais um domínio por parte dos vendedores, apesar de estar em tendência de alta, mas fazendo uma leitura ali do que tinha acontecido no intraday, perda de força por parte dos compradores e domínio por parte dos vendedores. Consequentemente, o ativo veio a fechar, bater no gap em 18,15, suporte, e fechou abaixo desse patamar. Então, enquanto o ativo não conseguir voltar para cima desse nível aqui de 18,48, que eu vejo como o pregão de hoje eu vejo como um sinal de perda de força na tendência de alta de curto prazo, que continua dessa forma, mas enquanto não voltar para cima dessa região de 18,48 a 18,50, segue mais para posições até de venda para day trade na Vale 5. E acima dessa região de 18,50, um pouco mais para a ponta compradora, podendo buscar aí compra ou de swing trade ou mesmo de day trade. A BEV3 encerramos a posição de compra nela, no valor basicamente da entrada, em 19,39, isso porque a ação já tinha gerado duas vezes o risco da nossa operação, ou seja, subiu duas vezes o tamanho do stop, mas aí começou a recuar. E aí busquei a saída na primeira hora de pregão, perdeu a mínima do pregão anterior, então a minha saída aconteceu no valor da entrada, uma operação em basicamente de 0 a 0. Nesse momento a ação continua em tendência de alta e ainda continua sendo um papel que eu vou ficar monitorando mais para a ponta compradora. Então posso voltar a compra na BEV3 nos próximos pregões, já que ela não conseguiu deslanchar aqui para baixo, principalmente se não perder a mínima desse candle com uma formação de um martelo aqui no gráfico diário, a mínima é R$19,26. JBSS3 é a ação que a gente permanece dentro de uma compra, ela fechou em alta de 0,61%, mantenho ali um stop ali mais para a região, um stop de proteção, mais para a região dos R$16,38, já tinha mencionado apenas falando aí na última videoanálise. Para a ponta compradora, ativo em tendência de alta, Lame 4, fechou o pregão acima do topo anterior, 17,77, abre a possibilidade de uma compra aqui de rompimento, se superar aqui essa região 17,80, no próximo pregão com stop em 17,51. Essa seria uma alternativa de compra aí na Lame 4 a partir do pregão desta quinta-feira. Olhando mais para a parte de baixo, ou seja, mais para venda, a Cosan, que perdeu aqui sua tendência de alta, numa formação semelhante a de um ombro cabeça a ombro, vem fazendo aqui um recuo. Então, olhando esse recuo, eu avaliando esse recuo, fico mais para a ponta vendedora na Cosan, na CSAN3. Então, nos próximos pregões, ficarei atento um pouco mais para verificar essa força por parte dos compradores exibida nesse momento, nesses dois últimos pregões, para identificar a perda dessa força e alguma sinalização de baixa aqui, mais para venda a favor da tendência de curto prazo.
e que ela ocorra abaixo, preferencialmente, de uma região aqui em torno de R$ 28,00 a R$ 28,20. BBAS3 está em tendência de alta de curto prazo, mas apresentou hoje um sinal um pouco mais relevante de baixa. Se olharmos principalmente pelo G60, tinha ali um suporte aqui nesse ponto e uma antiga resistência que era para ter funcionado como suporte. A ação veio forte para baixo, lateralizou. A perda da mínima do pregão de hoje reforçaria uma chance maior de estender esse atual movimento de baixa, e o próximo nível de suporte mais relevante para a BBAS3 fica em torno dos R$ 25,80. Então pode trazer até a possibilidade de day trade na ponta vendedora a partir do próximo pregão, a perda da mínima desse pregão, com stop acima dessa congestão aqui no G60, dessa lateralização do G60. E por último aqui CPFE3. CPFE3 apresentou o setor elétrico, foi muito mal no pregão de hoje, até a TBLE3 que a gente chegou a recomendar uma compra, ela foi para o lado contrário. A ação aqui, a CPFE3, que tinha gerado uma sinalização de alta no pregão anterior, voltou mais uma vez, a ação conseguiu fechar acima aqui de um nível de resistência e no pregão seguinte volta para baixo, acima ali da região dos R$ 20,35. Fechou aqui nesse candle, mas volta para baixo rapidamente no pregão seguinte. Então hoje fechou mal, abaixo do nível de suporte, pelo menos um nível mais testado, não das mínimas, e apontando aí com a possibilidade de perder justamente essa mínima aqui, R$ 19,34, onde há esse suporte, depois em R$ 19,27, zona de suporte para esse papel. Dentro do que ela fez, dependendo de uma formação aqui de subida, uma tentativa de subida, topo descendente no G60 abaixo dos R$ 20, seria mais para a ponta vendedora em cima de CPFE3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.